Diga glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, não há nada melhor do que cultuar ao Senhor. Amém? De estar perto de Deus. Quem gosta de estar perto de Deus? Como é que a gente pode ficar perto de Deus se nós não vemos? Mas quando é que eu sei que eu estou perto de Deus? É quando eu olho para a minha vida. Amém, igreja? É quando eu observo as minhas atitudes. Quando eu vejo o meu comportamento. Eu observo se eu estou perto ou se eu estou longe de quem? De Deus. Pastor, então a verdade é que se eu me observando, eu tenho estado mais longe do que perto. Diga glória a Deus. Sentir que eu estou perto de Deus é observar a minha vida. Diga glória a Deus. É analisar os teus pensamentos. É te observar como é que eu estou vivendo. Como é que está a minha vida. Então eu quero estar perto de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Deus fala assim para mim e para você, ó. Põe a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, fala o meu coração, Senhor, que eu venha compreender e entender a tua palavra, em nome de Jesus. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Preste atenção o que é que Deus diz. Para nós o que? Se chegar a Ele. Olha o que é que Deus está pedindo. Eu sempre peço para você refletir nas 24 horas do seu dia. Observa as 24 horas do seu dia. Desses minutos, dessas horas, qual tem sido o meu se chegar? Eu me chego a Deus? Eu tenho me chegado a Deus? Eu tenho me aproximado de Deus durante as minhas 24 horas? Porque o que Ele pede é isso: se chega a Deus e Ele vai se chegar a você. Se chegar é se aproximar, é estar perto. Diga glória a Deus. Se chega, como eu falei para minha esposa, ó, vem, ela ia saindo, eu falei o quê? Vem cá, e outras palavras, se chega aqui perto de mim. Mas Ele fala mais, para nós se chegar a Deus é de qualquer jeito. Ele diz, ó: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Aí olha o que Ele fala: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Continuando ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, repita assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quem ama essa palavra? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O homem gosta mais quando a palavra diz: psiu, dá o leite ali para a bichinha, bate-gude, leva ali para ela comer. Hã? Ele diz o que, igreja? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A verdade é que muitos querem se chegar a Deus para que Deus a exalte. Mas qual é o pensamento da exaltação de muitos? Que Deus exalte a vida dela. Ela está sendo humilhada de repente no trabalho, ela está sendo humilhada por alguém, e ela quer que Deus exalte ela, que Deus dê vitórias a ela, que Deus dê conquistas a ela. Amém, igreja? É assim, pessoal? É desse jeito que Deus exalta nós? Não. Não é nos dando algo, não é envergonhando o meu aparente inimigo, não é envergonhando alguém que está me humilhando, não. Que Deus mais quer isso, está perto de nós. Mas para que Deus esteja perto de nós, nós temos que estar, se chegar a Ele. Mas antes Ele disse: purifique as vossas mãos, e vós
falar aqui novamente, ó. E vós de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Ânimo dobre quer dizer de pensamentos divididos, pessoas que não têm a posição firme, pessoas que não têm um coração inteiro. Se perguntar aqui, igreja, se o nosso coração é totalmente de Deus, nós vamos dizer que sim. É tipo aqui, o meu coração é todo da minha esposa e o dela é todo meu, porque nós honramos um ao outro. Eu não tenho um pensamento para outra pessoa, ela não tem um pensamento para outra pessoa. Então nosso coração é entregue um ao outro. Então Deus, quando Ele fala aqui, vós que sois de ânimo dobre, cadê? Versículo 9: afligi-vos, lamentai, chorai e convertei-vos, e o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 8, continuando, ele diz, ó: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Para nós se chegar a Deus, igreja, não é de qualquer jeito. Você vai se chegar perto de uma pessoa não estando bem, estando suado, a pessoa vai sentir-se bem? Você já chegou alguém perto de você suada, né? Ali com odor, pode dizer assim, para dizer fedorenta. A pessoa está lá e você já sente aquela presença, mas você quer o quê? Se afastar. Mas quando alguém está ali cheirosa, você fala o quê? Olha o teu. É igual eu, quando eu tomo banho, me arrumo, minha esposa. Eu tomei banho, lá em casa tem 50 tubos, creme, sabonete, 50 delas, 3 é meu, 3 é só meu. Aí tinha lá um sabonete líquido de bebê, aí eu usei, ó, chamei ela para perto, ela sentiu já a diferença. Igreja, nós temos que estar perto de Deus. Quando a gente perto de Deus, a gente exala o perfume de Deus. Igreja, nós temos que fazer isso e chegar mais ao Senhor. Mas nós temos que nos purificar. Como eu me purifico, pastor? Ele diz: se humilhe, chore, se derrame, se humilhe diante do Senhor, que Ele vai nos exaltar. Mas muitas das vezes a igreja quer Deus perto dela. Quer Deus perto dela. De que forma? Deus a exaltando, Deus a dando vitórias, Deus a abençoando, Deus fazendo isso, aquilo por ela. Mas ela não quer se chegar ao Senhor se humilhando, se rendendo, buscando a misericórdia, o perdão. Igreja, Deus, Ele pede isso porque Deus vê o seu povo se afastar. E o que é que nos afasta de Deus, pastor? Vamos aqui para Isaías capítulo 59, por favor. Isaías, depois de Provérbios, capítulo 59. O que é que nos afasta de Deus? Olha o versículo 2, o que é que ele diz? Eu quero me chegar a Deus, mas a pessoa tem mais se afastado do que se chegado a Deus. Olha o que ele diz no versículo 2. Repita assim com o pastor. Já encontraram já? Isaías 59, 2 diz o que? Diga assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em outras palavras, nossas iniquidades. O que é a diferença de iniquidade para o pecado? A iniquidade é quando você sabe que está errando, sabe que está pecando e não busca mudar. Você sabe que está errante diante de Deus, você está se tornando iníquo. E isso faz o que, igreja? Separação. Nos distancia de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, somos nós que se afastamos de Deus.
Porque o homem não procura se chegar a Deus. O homem não honra a Deus como Ele é Deus. Às vezes a pessoa acha que Deus é algo normal. Não, é o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero me chegar a Ele, eu quero me aproximar, eu quero buscar. Então eu tenho que me limpar, eu tenho que me purificar. Para mim se chegar a Deus, eu tenho que fazer isso aqui, ó. As nossas iniquidades, os nossos erros, a gente eliminar. Fazendo assim, a gente se chega a Deus. Eu não sei se você é uma pessoa que já se humilhou para alguém. Na tua vida, no decorrer da vida, você já se humilhou para alguém? O que é se humilhar para alguém? É você ser dependente daquela pessoa, você só tem aquela pessoa para te ajudar, e você vai lá, chora, pede, se humilha por aquela pessoa, porque só ela pode te ajudar, só ela pode te dar mão. O homem se humilha para o homem, mas ele não se humilha para quem? Para Deus. Porque trata a Deus, não, mas Deus Ele sabe. Deus é perdão, Deus é amor. Igreja, o que Deus está trazendo para nós aqui é um aproximar-se mais de Deus, é nós se chegar mais ao Senhor. Eu procuro ter os meus momentos todo dia. Todo dia. Não é que você tem que ler a Bíblia todo dia. Não, mas é você entender que eu preciso ter o meu momento. Eu preciso me chegar. Eu preciso falar. Quem gosta de conversar aqui com a família? Familiares. Você se chega a alguém? Você conversa com alguém ou você não está nem para ninguém? Ah, ninguém quer saber de mim, eu vou saber dos outros, né? Não tem gente que é assim? Quando eu estava fazendo a obra, viajando, uma vez no ano eu vinha para Aracati. E essa vez que eu vinha, eu ia na casa de quem eu pudesse ir, eu ia. Eu ia. Não era para eles irem até mim, não, eu vou até eles. Eu ia lá, marcava presença, dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tomar um café, tal. Não comia porque eu não gosto de comer muito. Senão o que eu me oferecia eu comia tudo. Então eu visitava, eu ia lá. Os 2 dias que a gente ficava aqui, eu ia na casa de pessoas. Primeiro dia, quando eu chegava já de tarde, dava um descansozinho. Mas mesmo assim, procurava visitar os mais perto e os mais longe ia. Porque eu quero se chegar, mas tem pessoas que não querem se chegar até você. Deus, Ele quer se chegar até você, mas você não quer se chegar a Deus com a sua vida. O problema é, igreja, que nós não temos muitos compromissos. Nós não buscamos Deus como é para buscarmos. Nós não nos humilhamos como nós temos que se humilhar. Nós não nos entregamos como temos que nos entregar. O desejo de Deus é esse: estar perto de nós, próximo de nós, se chegar a nós. Só que nós não se chegamos a Ele. Com a nossa oração, com a nossa busca, não se chegue para Deus só para pedir. A gente não estranha quando vem alguém visitar nós ou ligar para nós. É porque se alguém está precisando de alguma. Não tem pessoas assim? Sim ou não, igreja? Ó, o fulano mandou uma mensagem para mim, deu um bom dia. Eu me estranhei. Eu estranhei com o fulano, que deu um bom dia. Está com um século que eu não dou notícia de fulano. Porque de repente aquele fulano está precisando de você. Aí você vai dizer o quê? Eu não vou atender a ele. Eu não vou atender ela. Imagina Deus fazendo com você igual. Tu não busca a Deus, tu não ora, tu não... Aí quando vem a perturbação, a dor, quando você se chega num momento difícil, você tem tempo para buscar. Você tem tempo para falar. Você tem tempo, você acha tempo para se chegar mais ao Senhor. Você tem tempo. O que Deus está pedindo para mim e para você é nós buscarmos se chegar mais a Ele, para que então Ele se chegue até nós.
Deus está em todo. Deus está nos observando, como diz aqui a palavra, ó. Isaías de novo, ó. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que é que faz a pessoa que vive no erro, no pecado, estando dentro da igreja. Ela está dentro da igreja, mas a vida dela é de iniquidade. A vida dele é de iniquidade. Há uma separação. Não porque Deus se separa de mim, sou eu que me separo de Deus. E eu quero que Deus me escute. Mas a Bíblia diz que há uma separação. E como diz aqui, ó, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, Ele não nos vê e não nos ouve. Você clama, clama e não tem resposta. Você chama, chama e Deus não te vê, porque você não busca ao Senhor como tem que buscar. Você não ora como tem que orar. Você não adora como tem que adorar. Você não tem o prazer de buscar o Senhor. Você tem tempo para tudo. Você tem disposição para outras coisas, mas disposição para se chegar ao Senhor, para buscar Deus, você não tem tido. Deus, Ele está cobrando de mim, de você, uma aproximação. Amém, igreja? Deus está querendo isso, uma aproximação, uma comunhão, que haja uma entrega sua, que você diga assim: não, eu quero me render ao Senhor, eu quero buscar mais ao Senhor, eu estou me enfraquecendo. Você observa, veja o teu andar, se você tem se chegado ou se distanciado, se você tem mais estado perto ou longe de Deus. Olha para a tua vida, olha para o teu dia a dia. Não é que você está em pecado, o teu pecado é esse, é não colocar Deus como Deus, não fazer de Deus o Senhor da tua vida. Você não tem disposição para orar, mas tem disposição para trabalhar. Você não tem disposição para jejuar, mas tem disposição para comer. Diga glória a Deus. Você pode sentir dores, você pode se angustiar, e nesse momento você vai recorrer a Deus. Você vai buscar aquele que tudo pode. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Nós temos que se humilhar diante de Deus, se prostrar na presença dEle, reconhecer. Diga glória a Deus. Tire um momento para adorar, tire um momento para se humilhar, para se fortalecer. Para nós cairmos, é preciso estarmos de pé. Estou de pé. Para me cair ó, tem um fio aqui, ó. Qualquer coisinha eu posso para a gente cair, igreja, na fé é coisa fácil. Você pode passar a semana em oração, você pode passar a semana em propósito, mas um vacilo, um momento que eu me distancio, que eu deixo de exercitar-se, um momento que eu deixo de me exercitar, aí a fraqueza vem. Mas eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me exercitar, eu vou louvar, eu vou adorar, aí eu vou me fortalecendo. Diga glória a Deus. Vai ser difícil a tua firmeza, vai ser difícil o teu firmamento, vai ser difícil para que você se mantenha firme, mas é preciso você não parar de buscar. Diga glória a Deus. A missionária está começando a fazer umas caminhadas ali no aeroporto. A bichinha está toda quebrada, está toda desconjuntada, os músculos estão todos doídos. Por quê? Começou, eu tenho que ir, aí via. Aí eu peguei a bicicleta, saí do trabalho, eu vou. Aí quem viu o vídeo que eu coloquei? Aí a irmã Keila tá toda semana, né? Todo dia, dentro da semana tá. A irmã Keila é outra irmã, vai pra cá, já no pique. A missionária passou. A irmã Keila, bora! Bora! E a Neide lá, a bicha morrendo. E eu incentivando, vai, você consegue. Deus é contigo. Caminha! Eu na bicicleta. E Larissa na motoca.
Igreja, nós temos que se chegar, buscar mais o Senhor. Isso nos fortalece. Diga glória a Deus. Isso gera um fortalecimento espiritual. Você permanece firme, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Você tem uma comunhão com Deus. Você é uma pessoa que se chega ao Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Nós vamos renovar nossa aliança com Deus. Nós vamos se chegar a Deus através da ceia, renovando o nosso compromisso, a nossa aliança de manter fidelidade até que Ele venha. Diga glória a Deus. Até que o Senhor venha. Amém? Ficamos de